Paz do Senhor Jesus, irmãos, voltamos. Só para responder a irmã Gabi. Acabou aqui, peraí. Acabou. Tinha acabado a... Irmãos, acabou A bateria do meu celular. Olha o jeito que tá abençoadinho. Acabou a bateria do meu celular. Voltando, só para concluir. O que é batismo, irmã Gabi? A Gabi perguntou no outro vídeo. O batismo foi trocado... A circuncisão foi colocado como batismo, isso fala em Colossenses 2. Jesus ele deu exemplo para que nós demos exemplos para profiar. Quando nós batizamos, nós processamos e proclamando, nós processamos e quem processou, quem já processou, tudo bem. Nós proclamamos a fé em Cristo, quem batiza na água. Você está fazendo um compromisso, você está fazendo uma aliança com Deus. Aí já vem a graça também, você entendeu? Junto com o batismo. Quando você tem o batismo de Deus na sua vida, você está falando, Senhor Jesus, entrego minha vida ao Senhor, estou fazendo uma vida de compromisso com o reino dos céus, com o reino de Deus, você entendeu? Então você é dele, então seu corpo tem que ser glorificado a ele. Só respondendo a irmã, porque a irmã Gabi perguntou. Amém? Então, quando você está selado, quando você anda em uma vida de santidade, aí tudo bem. Você entendeu? Quem que é aqui que falou amém? A irmã... Não é a irmã, não. Amém? Claro. Não, fique em paz, irmão Mateus. Eu também só estou explicando o negócio. Estou respondendo a irmã Gabi, que ela perguntou na outra live, quando você batiza, você está selando o compromisso com Deus. Amém? Quando você já processou, o processamento foi completo, você proclamou sua fé em Cristo Jesus. Aí você fez uma aliança com Deus. E Deus te selou com o poder dele, com o Espírito de Deus. Mas o seguinte, o que? Se você fica numa vida, um exemplo, uma vida devassa, o Espírito de Deus, ele se afasta de você. Amém? Mesmo que você seja selado, Deus ele fica olhando você de longe até que você arrependas. Se venha se arrepender para ele vir morar em você de novo. Amém? Então é isso. O batismo foi trocado. Era a circuncisão, então o que virou a circuncisão foi o batismo. Então o batismo é a procissão de fé em Jesus Cristo, amém? Para você ser selado e você ter um compromisso com Deus. E também Jesus deu o exemplo, por isso que ele fala que nós temos que batizar, porque a Bíblia diz assim, nós temos que ser imitador dele, como, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo Jesus, o apóstolo falou. Né? Aí por que o apóstolo, porque no Velho Testamento não é todo mundo que tinha o Espírito de Deus na vida. Você entendeu? Não era todo mundo escolhido e não era todo mundo circuncidado. Você entendeu? Então por isso quando Jesus morreu na cruz, ele expandiu a graça. Ele expandiu para que todos pudessem ser batizados e ser salvos por intermédio de Jesus Cristo e por Deus, por justificação pela fé. Por isso que a Bíblia diz assim, que o justo vive pela fé. Amém? Então, só isso para responder a irmã Gabi, que ela perguntou o que é batismo, o que ela fala, mas o que eu podia fazer com o batismo? Ela perguntou. Amém? Então é só isso. Ô, Fera. Fera falou. Que Deus abençoe a gente, irmão. Paz e amor pra gente. Amém, querido? Esse daí, meu querido. Amém? Esse daí. Continua lendo também a Bíblia, hein, Fera? Como você for que estava lendo. Quero falar algo bem importante que na verdade a gente já falou em outra live, porém acredito que será necessário falar de novo. O que a menina fala? Você tá vendo que a menina... Nós não bloqueamos ninguém, Carol Andrade. O celular... Desligou. O celular desligou, amada. Desligou. Tava sendo feito nesse celular. Aí teve que pegar outro. O equívoco das pessoas hoje é demais. A Letícia pode entrar aí e continuar perguntando. Pode perguntar. Porque ninguém bloqueou ela. Tá normal aí. Tá normal. A gente só abriu outra live parte 2. Ainda Abriu a gente colocou live ali em parte cima. 2, tá normal a live. Ninguém bloqueou. Tava falando que a gente bloqueou, Não, nada de bloqueou amor, ela. não aguentou os questionamentos. Quem não aguentou? Acabou a bateria, menina. Ai, gente. Eu não vou ficar me explicando Não, pra não ninguém, explica não. não. Não fica explicando não. De pessoas equivocadas
Tá Explicando cheio. não. Eu estava fazendo nesse celular, ainda falei, faz tempo que eu não Sim. faço live no meu celular. Eu falei que ia acabar a bateria ainda. Falei, só acho que a bateria vai acabar. Mas amém, eu vou continuar aqui, né, da onde parou. Só rapidinho, deixa eu responder o seu Carol. Quem não aguentou foi ela, viu? Tá bem claro, quem não aguentou foi ela. Então Ela mesmo vamos lá. falou, eu estou irritada. Ela falou que você que se irritou. Eu falou. estou irritada. Ela falou, não, ela falou, eu estou irritada. Ó o Rami. Ela falou, não, ela falou assim, vi você me aqui. irritou. Ela falou, você me irritou. Você se irritou, ela falou. Tô em paz. Amém, vamos continuar. A gente conhece a Letícia já faz tempo. A gente não tem nada contra ela. Estava sendo falado e debatido em cima da palavra. Tanto quanto Deus usando meu irmão para falar e tanto ela questionando o que ela não entendeu. Ela nem falou pra mim o que é andar em novidade de vida. Então, pessoal, Ela contradizeu a Bíblia toda. vocês aí que não entendem, não compreendem, né, por falta de espiritualidade, vocês ficam se equivocando sem saber, Que né? nem ela aí, ó. Eu acabei de falar pelas agora. suas palavras você vai ser justificado. Você falou uma coisa aqui que não Que é tem nada a mentira. ver, que é mentira, porque acabou a bateria do celular. Você viu como E o celular tá você aqui, foi ó. equivocada? Você viu, tem que vigiar isso daí, hein? O equívoco é demais. Isso daí, hein? Mas enfim, vamos continuar. A gente tá aqui para pregar e não para ficar dando satisfação. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos 6, eu até cheguei a colocar lá. Amada, mas a gente não bloqueou, prova aí se a gente bloqueou. Eu vou colocar aqui pra lá. Dá uma olhada aí pra ver se bloqueou Não tá sem bloqueada, querer. não tá Vê se bloqueada. bloqueou sem querer ela Não aí. tá bloqueada. Vê se bloqueou sem querer aí. Vê se bloqueou Não tá ela. bloqueada, eu acabei de ver, bem, não tá então bloqueada. se ela não tá bloqueada, ela... Aqui os comentários dela, Ah, ó. Os comentários. Deixa eu mostrar, eu mostro. Mostra aí. Os comentários dela aqui, porque a equivocada ali, a boca grande, tá falando. Aí, ó. Ela Amada, tá aparecendo, ó. Amada. Ela tá aparecendo, olha ela não aqui, tá ó, bloqueada. No celular quebrado aqui, Aí, ó. ó, provando, ó. Ela não tá bloqueada, ó. Ela tá aparecendo aqui normal. Nossa. É que essa câmera frontal não é muito boa, mas tá dando Se ela tivesse bloqueada, ia tá embaçada a imagem. A imagem. Ela que bloqueou. Ela que bloqueou. Ela que bloqueou. Ela que bloqueou. Ô, querida. Amada, ela nos bloqueou, amada. Você provou, não precisa Não, você peraí. mostrou, você Eu mostrou. vou mostrar. Eu vou mostrar aqui, ó, na parte de trás do celular. Ah, sim, mostra, melhor. Olha aqui, amada. Peraí. O comentário dela tá no vídeo. Ó, os comentários. ela não tá deixa eu bloqueada. falar, os comentários dela estão no vídeo. Eu vou entrar no perfil dela agora. Ó. Ela bloqueou. Ó, ela me bloqueou, amada. Ela me bloqueou. Ela que bloqueou. Eu tento entrar no perfil dela, Não vai, olha. ela bloqueou. Não vai, bem. Ela bloqueou. Não vai, ela me bloqueou. Que pena. Que triste, ela não aguentou as respostas. Ela me bloqueou. Glória a Deus, fera, aleluia. É isso aí. Eu não tenho que ficar dando satisfação pra ninguém. Já provou. Aham. Já provou que a outra Ela menina que bloqueou. ela tá falando que a gente tá mentindo. Ela tá fazendo isso pra ficar querendo ibope. Ai, amada, Deus pode pedir sim, só que ele vai pedir de você também, porque Ela você tá- tá ela tá mentindo e querendo ela- tumultuar a live. Ela tá trazendo isso. Sendo que a gente tá pregando a palavra e provou, mostrando, e tá provou. salvo o E vídeo, tá salvo viu? o E tá vídeo. salvo o vídeo. E tá Eu salvo acabei o de vídeo, mostrar viu? aqui. Eu não Tá tenho salvo culpa que ela me o vídeo. bloqueou, bem? Não estou mentindo, amada. Não preciso mentir, não trabalho com mentira. Não trabalho com mentira. Você já mostrou, não precisa ficar. Eu não vou coisar, bem, não vou coisar mais. Para de tumultuar. Sabe que você tá tumultuando na live? Porque os outros tá falando pra você tumultuar. Para É, de tumultuar. ela falou que a gente sabe que tá Para de mentindo. tumultuar. Pregando a mentira? Prova então aí, prova. Se o que a gente tá falando tá na Bíblia. Misericórdia. Deixa eu falar o que quiser. Eu nem ligo. Para esse comentário desse menino aí. Ela tá salva mesmo? Ai, glória a Deus, Senhor. Como é bom ser perseguido. Ô, glória. Ô, Então, já glória. respondi a Gabi, tá? O que é batismo. O que é batismo, já respondi a Gabi. É Deus maravilhoso. Amém? Amém, amém, amém.
Devair, um monte de comer. Monte. Não sei pra quê. Eu só vou dar uma olhada aqui. Glória a Deus. Colocar lá onde eu estava, onde eu vou continuar a leitura, né? Glórias a Deus. Coisa assim. Ah, sim. Coisa aí. Mas nem precisa mais. É por causa disso aqui, ó. Mas mesmo assim não foi, né? Porque foi isso aqui. Porque. Mas nem precisa, né? Eu nem ligo, ligo. Sai da internet e vai pregar na rua. Amada, a gente é perseguido na rua, na internet. A gente nem liga pro que vocês estão falando. É verdade, ela fera. tá querendo ibope. Eles querem ibope. Ela tá querendo ibope. Minha querida, eu prego em vários lugares. Por isso que eu vou ser um pouco. Por isso que eu excluí minhas redes sociais. Pra não ficar aparecendo muito nas redes sociais. Glória a Deus. Eu vou continuar. Deixa a moça falando aqui o que ela quiser, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, quando Cristo ele entra na sua vida, até o versículo 6 aqui, está sendo explicado. Ô, irmã, deixa eu falar um negócio pra você, você é irmã aí. Irmã, quem aparece aqui é Deus. Amém? E outra, irmã, como que ela chama? Janaína? Não, Carol Andrade. Não, a outra que falou que bloqueou. Letícia. A Letícia, mesmo se ela bloqueou, ou o celular, ou mesmo se nós bloqueasse ela, ou ela bloqueou, ela não aguentou aquilo que foi falado. Amém? Porque, né, dá pra ver que mostrou os comentários, né, do que ela ficou comentando, mas isso, amém, se bloqueou, ela bloqueou, o Facebook bloqueou sozinho o celular, é problema dela, e também dessa Melex Facebook aí, mas é o seguinte que, né, celular, o seguinte o que, eu quero falar isso pra você, Deus que mostra que é na vida das pessoas que dá lugar pra ele, vive o chamado de Deus, vou falar só isso, quem vive o chamado de Deus, né, a pessoa dá lugar para Deus mostrar que é na vida dela. Então Deus mostra que é na vida das pessoas. Deus mostra que é na vida das pessoas. Deus mostra que é na vida da pessoa ou das pessoas, né? Só para quem dá lugar. Amém? É bíblico, viu? Bíblico. Voltando. Até do versículo 1 ao versículo 6, está falando aqui da crucificação da carne, né? Ou seja, do pecado. Irmão Mateus, a gente não vai começar agora, a gente vai começar depois. Deixa eu falar pra ele só. Ô irmão Mateus, cadê o irmão Mateus? Não vou entrar, não, fique em paz. Ô irmão Mateus, eu falei que eu vou dar irmão Mateus, eu não vou concluir. Ô irmão Mateus, eu não vou concluir. Pera aí, irmão. O irmão Mateus, caramba, minha cabeça tá doendo. O irmão Mateus,
eu não vou concluir a campanha com vocês, vou estar orando no meu canto, amém? Porque Deus falou para mim fazer isso, porque tem muitas pessoas na mídia copiando minhas As coisas. profecias. E tem muitas pessoas na mídia copiando minhas pregações, minhas profecias, o respaldo bíblico que Deus usou para falar, e outras coisas que Deus me dá ideias, e as coisas que Deus me dá várias ideias, Deus me dá várias ideias e várias estratégias. E Deus me dá várias, como fala a palavra? Deus me dá Deus me dá várias ideias para montar vários tipos de coisas de Deus, né? Vamos dizer assim, você entendeu? Aí as pessoas da mídia estão copiando, e por isso que eu tirei o meu Face, você entendeu? Por isso que eu tirei o meu Face da página da igreja, e o outro Face meu outro Instagram. Estou só com o Instagram e meu Face normal, amém? E também foi postar através do Face da minha coroa. Quem quiser ver meus testemunhos na página da igreja, tá lá no meu outro Face, lá no comentário, sobre as fotos de testemunho quando eu era 10 anos atrás, né? De 2014 para trás, 2013 para trás, 2010 para trás, e depois que eu tô na presença de Deus, outras fotos que eu tô na presença de Deus. Tá lá naquela postagem. Também, se alguém daquele Face quiser do Barbosa Patrick V, ou da minha irmãzinha, amém? É isso aí. Mas eu vou continuar postando as coisas das viagens missionárias, vou continuar postando as coisas, vou continuar postando as coisas das viagens, das pregações, dos lugares que eu vou pregar, na rua, né, em outros lugares, como sempre eu tenho feito. Entregando quando Deus mandar gravar, entregar cesta básica, quando Deus mandar fazer as obras sociais e gravar e tirar foto, como sempre, Deus manda tirar foto na posta. Ou quando Deus manda a gente fazer visita e gravar, nós vai gravar. Eu não procuro. O vaso aí. Eu não procuro ibope, irmão. Você sabe, você entendeu? E Deus tem abençoado muitas pessoas através dessa live. Você sabe disso. E eu não fico procurando ibope, status, você entendeu? Mundano. Então essas pessoas gostam de ficar tumultuando, você entendeu? Tem que parar com isso. Isso é feio, entendeu? Isso é feio, entendeu? Eu sei que o fé tá de boa aí e tal, mas tem pessoas aí que ficam querendo tumultuar, entendeu? Essa menina mesmo aqui, quem é você? Quem é você? Quem é você? Fala pra mim, que Deus chamou você pra ser? Deus chamou você pra ser? A pessoa, para saber que a outra não é de Deus, ela tem que ter intimidade com Deus. Quem é essa menina aí? Não sei. E o pior é que você não reconhece. Quem é você? Deixa eu acabar de falar, vai. Deixa ela falando aqui sozinha, já que ela não quer aprender a palavra, né? Escutar uma pregação, um ensino, deixa ela falar sozinha. Eu não me importo, não, da pessoa ficar falando, não. Tem pessoas que já falou coisa pior. Pessoa Eu tô bipolada. usando. É que aqui é mais rápido de manejar, né? No celular. Oi, irmão Matheus. Pessoa bipolada. Não entendi. Pessoa bipolada. Ah, é, né? Fazer o quê? Então, irmão, só para concluir aqui, mediante que Deus está usando meu irmão para falar, aqui está falando da conversão verdadeira, né? Em Romanos 6. Falando que a pessoa tem que andar em santidade, tem que largar o pecado, né? Que a pessoa tem que viver somente para Jesus Cristo, se crucificar, né? A gente leu aqui pelo menos até do versículo 1. Até do versículo 1 ao 6. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, quando você morre para o pecado, você é justificado porque você creu em Cristo e você vive para Cristo e só Ele pode te justificar e te limpar do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos... Você deixou a porta aberta? O 7 foi lá. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que havendo... O 7 saiu lá, Patrick. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a pessoa, ele está falando aqui, para não entregarmos o nosso corpo ao pecado, e nem instrumentos à iniquidade, né? Que é pior do que o pecado. Você não tem direito a ouvir através do que eu tava falando. Então, geralmente é uma pessoa que não tem vida com Deus, não anda com Deus. Quer falar que as minhas palavras, o que eu tô lendo aqui é a Bíblia, amada. Não são as minhas palavras. É a Bíblia. Você viu lá? O que eu tô Ela nem lendo, sabe o que fala. o que eu estou lendo aqui é a Bíblia, eu não estou falando de mim mesma, eu estou lendo, estou fazendo uma leitura, né? Eu não ligo, pode falar o que quiser. Não reine, portanto, o pecado. Pior que você não reconhece. Quem é você? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, o desejo. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus Bloqueei ela, como Jéssica. vivos. Pera aí, irmão, eu vou terminar aqui, eu não vou parar de fazer nada por causa de ninguém. Como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a Bíblia está falando aqui, para o pecado que abundou e para superabundar a graça, você tem que abandonar o pecado. Senão, como Deus ele vai fazer parte da sua vida se o pecado ainda abunda na sua vida? Porque para a graça te alcançar, porque pela graça sois salvos, né? É dom de Deus, mas é mediante a fé. Se você não tem fé que Deus ele pode limpar os seus pecados e você não tem fé que ele pode te fazer uma pessoa que vai andar em santidade, assim como Cristo pede na palavra, então não vai, não vai acontecer, entendeu? A graça, como que a graça vai te alcançar se você não quer renunciar à vida de pecado? Como? Não tem como. Amém? Aí que nem eu falo, se a pessoa tá falando isso que é mentira, vira aqui. Se minha irmã fosse mentirosa, você tava a primeira vez onde no passado dela, 10 anos atrás, você tava lá quando ela beijou a primeira menina? Não. Ela Então não como morava você vai falar aqui? que ela é mentirosa? Para você falar algo, você tem que conhecer A minha a vida. vida da pessoa. O que O eu fui e passado o da que eu pessoa sou. 10 anos atrás e o que ela é agora. Sabe o que é testemunha fiel? Testemunha fiel é você ouvir. Ó, testemunho. O que é testemunhas fiéis? É você, testemunhas fiéis, né? É você ouvir, ver e presenciar a situação das pessoas, tanto 10 anos atrás ou agora, esses tempos. Se você não viu, como você vai falar que a menina é men? Eu não entendo esse povo. É perigoso daí, hein? Hein, varão? Pô, que cara é esse, mano? Tá com uma cara de cansado, varão. Cadê o 7? Você entendeu, irmão? Eu fico cabulado com esse povo. Ah lá, distorcendo. Ela distorcendo você confuso. Nessa... Ô, mano. Você deu tchau? Aí eu te pergunto, você tava lá, quando eu tinha 9 anos, coloquei o primeiro cigarro na boca, como eu entrei no tráfico novo, você tava lá? Você tava lá? Você viu? Você viu quando o irmão Mateus tava, sei lá, no passado dele que não fazia coisa errada? Pode falar, irmão, um exemplo? Com o negócio de homem? Você viu? Que ano? Uns 10 anos atrás, irmão? 10 anos atrás também, por aí? Não viu? Como você pode falar com essa live? Tchau, vai. Tchau, menina. Some. Suma daqui. Tô brincando. Mas coitado, que Deus tenha misericórdia dessa arma, né? Não sei o quê. Ela é confusa nas palavras. Eu não sei, você tem que ler a Bíblia. Meu querido, você tem que ler a Bíblia. Ô, irmão, lê João 21, lê João 21, 20, 24 aí. Porque eu vou ler João 21, 24 pra vocês. Quer ver o que ele fala? Você quer ler? Lê aí. Vou acompanhar aqui.
Aí, ó, vou falar um negócio, o fera, que nem eu vou falar, ó. O fera aí, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, o fera, ele pegou um pouco minha caminhada, um pouco, não foi tudo, mas o fera aí, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele pegou um pouco minha caminhada, ele pegou um pouco minha caminhada, o fera, os caras chamavam ele de fera ferida, era apelido fera, né, o Ibrahimovic, o Messi, que jogava bola, né, fera? Aí, o Fera pegou um pouco minha caminhada. Não foi tudo, mas o Fera pegou um pouco minha caminhada, mas não foi E tudo. muito Então, deles diziam: 10 tem anos, demônio. rapidinho, peraí, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, 10 anos atrás, como é que eu estudando? 10 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? 12 anos atrás, ele pegou um pouco, o Fera pegou um pouco minha caminhada, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, é que nem ele falou, ele considera. Por quê? Ele considera. Porque ele presenciou o que Deus fez, ele presenciou algumas coisas que Deus fez na minha vida. Você lembra, Fera, quando eu falava assim, ó, se eu for para a igreja, voltar para a igreja, eu quero ir convertido logo. Eu não quero ir na igreja fazendo coisa errada. Eu falava isso 10 anos atrás. 10 anos atrás. Você entendeu? 10 anos atrás e 15 anos atrás, mais ou menos. E 13 10 mesmo, 10 anos atrás, 13 anos atrás, mais ou menos. Você entendeu? Falava essas coisas para ele. E ele falava a mesma coisa. Você entendeu? Ah, então, a árvore se conhece pelo fruto, você tem que conhecer o passado da pessoa, o que ela é atual agora, querida. Entendeu? Deus, ele é passado, ó que ele é onipresente, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. Para você falar algo, você tem que saber o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, você entendeu? Então, você conhece a árvore pelo fruto. Mas aí, o que é os frutos? Sabe o que é fruto? Frutos, ó, frutos, eu vou te falar. Sabe o que é andar novidade de vida? Vou falar uma coisa que é andar. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa, o que é andar novidade de vida. Tem várias coisas que pode falar, mas vou falar uma coisa que vou falar uma coisa de várias e todas as coisas que tem que ser falado, que é andar na novidade de vida, mas vou falar uma das coisas que é andar, nossa, minha cabeça tá, vou falar uma das coisas, vou falar uma das coisas que é andar na novidade de vida. Tem várias coisas, sabe o que é? É você dar frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? Aquilo que você fazia no seu passado, você não faz mais. Você mentia 10 anos atrás? Parou. Você pensava mal do próximo 10 anos atrás? Parou. Entendeu? Aí, ó. O Fera falando que ele tá limpo. Fera. Olha lá, o que o Fera falou. Uma das coisas que é verdade, é o que eu falo, ó, a primeira vez que a primeira vez que o Fera usou droga, eu falei para ele assim, ô Fera, não entra nessa 10 anos atrás, 10 anos atrás quase, hein? Falei assim pro Fera. 2014 para trás, mais ou menos, 2014 para trás, 2014 para trás mais ou menos, por aí. Falei assim para ele, não entra nessa vida. Não entra que não vale a pena. Aí, né? Eu nunca desandei nenhum dos meus. Eu nunca desandei nenhum das pessoas que eu considerava e considero amigo de 10 anos atrás. Nunca. Sempre fiz o meu código, sempre fiz funções, sempre também 10 anos atrás estava em tráfico, mas nunca, né? Você entendeu? Os caras andavam comigo, mas nunca ofereci. Então, aí eu tinha já. Pra você ver, 10 anos atrás já tinha caráter. Se eu queria fazer alguma coisa errada 10 anos atrás, eu ia fazer, não ia levar os outros. Isso é caráter também. Caráter. É um exemplo, ó. Você 10 anos atrás, 10 anos atrás você se 10 anos atrás você se masturbava, hoje você não faz mais. É tudo isso. É arrependimento de prática do velho homem. E andar em espírito, em santidade, novidade de vida, em espírito de santidade e justiça. Amém? Então vou passar para minha irmãzinha. Vou passar para minha
Irmãzinha. Peraí, né? Ah, glória a Deus, voltei. Fui pegar a E criancinha outro, lá para fora. você falar algo de alguém, Deus tem que revelar, viu? É. Deus tem que revelar para falar algo de alguém. Eu parei no versículo 7, 10, 8, não lembro agora. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, ele está falando, não reine, ou seja, quem que é o rei da sua vida? O pecado, né? Ou Deus? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, os desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A Bíblia fala que nós devemos ser justos como Jesus, ele é justo, né? Então, isso também é indício de santidade, é um dos frutos de uma pessoa que está em santidade em todas as áreas da sua vida. Porque o pecado não terá Então domínio não vai sobre ter mais vós. live? Vai, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, você só é justo quando você está liberto do pecado, amém? Quando você não quer mais viver no pecado, quando você não pratica mais o pecado, quando você não deseja mais o pecado. O pecado pode vir te atentar, mas você é justo quando você começa cada vez mais a negar e a andar em santidade. 14. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. É que nem a gente já tinha falado em outra live da outra vez sobre esse capítulo aqui, né? Que as pessoas, quando servem à maldade, elas se esbanjam, né? Elas rolam mesmo na maldade, no pecado, e não tá nem aí na imundícia, né? O que tá falando aqui. Mas que da mesma forma que nós nos lançávamos no pecado e para o diabo, nós temos que fazer agora uma vida em Cristo. Porque quando a gente bebe, é imoral, faz um monte de coisa errada, mas eu pago minhas contas, é com o meu dinheiro. Deus ele não está interessado se é com o seu dinheiro ou não. Ele está vendo o que você está fazendo de errado, não só para você mesma, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, tá? Então as pessoas falam, mas eu estou fazendo com o meu dinheiro, não estou fazendo mal a ninguém. Tudo bem, só que a Bíblia fala que tem o pecado fora do corpo, o pecado contra o seu próprio corpo. Você leu em Coríntios, né? Isso, exatamente. Foi Então, foi a palavra que o pastor deu hoje. como que você quer servir a Deus vivendo em pecado? Não tem como. Não tem como. Se É, você fala que você serve a Deus, sendo que o pecado não procede de Deus, o pecado não é de Deus, o pecado não vem de Deus, né? Então, quem é ali o homem do pecado é o diabo, né? Juntamente com o anticristo, porque é assim que a Bíblia o chama. Então, se ele é o homem do pecado, ele é o pai do pecado. Deus não peca, a Bíblia fala que Jesus ele morreu sem pecado para que fosse o sacrifício perfeito, para que não houvesse mais a aliança onde você mata um monte de animal que não podia salvar e tal, porque as pessoas ali não eram arrependidas dos seus pecados, então foi feita uma aliança. Né? A gente já sabe isso, Deus usou meu irmão para explicar sobre a aliança do batismo, né, que foi trocada pela circuncisão, pela aliança do batismo, foi trocada. Então, quando você se batiza, é por arrependimento, né? Você está declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, que você está arrependido, que você vai andar em retidão. Não que você vai continuar no pecado, entendeu? Então, se a pessoa não consegue entender isso, não adianta falar eu sou cristão.
Como que você é cristão, sendo que Jesus veio para te tirar do pecado, mas você não quer? Então você não é cristão. Você ainda é servo do pecado, você ainda é escravo do pecado. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, ele está falando as coisas que vocês faziam antes de se converter, né? Ele está falando aqui, ó, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, vocês não eram justos, então vocês se livraram da justiça de Deus, né? Estavam livres da justiça. Aí começa a perguntar: e que fruto vocês tinham então das coisas que agora vocês se envergonham? Então, qual era o fruto que o pecado produz na vida de uma pessoa? Ai, mas eu estudo, eu faço isso. Não, eu não estou falando das suas conquistas pessoais. É obras da. Obras da lei. Se as pessoas estão no mundo, é obra da lei. É obra da lei. Deus está requerendo que ele te chamou para fazer para. Deus não está perguntando se você é uma boa pessoa, se você ajuda os pobres. Ele quer saber o porquê que você ainda continua no pecado. Ai, mas eu faço isso, eu tenho um emprego bom, eu sou um ótimo pai, eu sou uma ótima mãe, eu sou um ótimo filho, eu sou isso, aquilo. Mas Deus, ele não quer saber desses atributos pessoais. Ele quer saber o porquê, quais são os frutos, o que é de rendimento espiritual, de salvação, que o pecado trouxe para sua vida. O Senhor como qual é o fruto que o pecado traz para sua vida? A não ser a morte, como o texto está falando aqui, que, irmão? Se a gente não reconhecer que Jesus é nosso suficiente salvador, já é um pecado. A Bíblia fala que já é um pecado, porque ele fala que nem Deus usou meu irmão para citar, de João 16. Quando ele fala que o Espírito Santo vai convencer do pecado, a justiça do juiz, ele começa a explicar o porquê do pecado. Ele fala, porque não crê em mim. Então, já está falando. E que fruto tinheis? Não, essa parte já falei, né? Porque o fim delas é a morte, ele fala aqui, ó. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha o que ele está falando. Se você, libertos do pecado. Então, Jesus, ele liberta, a graça liberta. Então, se você não renuncia o pecado, então como que a graça ela vai entrar, né? Porque você tem que dar liberdade para Deus fazer. Porque senão ele não vai fazer, a graça não vai superabundar na sua vida se você não der liberdade. Né? Deus estava usando meu irmão para falar de uma forma tão resumida no primeiro vídeo, só que as pessoas não entendem. E outra coisa, ele estava falando sobre o negócio de perseguição, não sei o que ele vai ficar aparecendo muito. Por quê? Porque Deus não é soberba, porque ele falou uma verdade, porque Deus tem um amor por ele e um prazer na alma dele, porque ele obedece muito a Deus. Então Deus, ele tem um amor sim especial por uns e por outros não. Por quê? Porque a pessoa, eu estou falando em questão de obediência, tá? Eu não estou falando a questão geral, porque Deus deu o filho dele para salvar o mundo todo por amor. Mas só que quando a pessoa faz a vontade de Deus, ele vai ter um amor prazerível por aquela alma, sim, superior a outra pessoa que não quer viver para Deus. Dos 12 discípulos, Jesus amava 3. Sim. Dos 3, quem que era mais o mais amado era João. Então, e a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso também. Então, o que acontece? Eu só estou explicando isso. Daqui a pouco eu volto. Meu irmão fala. Tá, porque o que o meu irmão falou não tá errado. Porque Deus, ele faz justiça. Ele é justo. Se a pessoa tá lá no mundo, tá tendo a chance de viver para Deus, e a pessoa não quer, a pessoa rejeita, a pessoa cospe na cara de Deus, a pessoa dá as costas para Deus, né? E a pessoa não quer, você entendeu? A pessoa não quer. Então, aquele que tá fazendo a vontade de Deus, Deus, ele tem, a própria Bíblia fala, né? Tocar nos olhos da menina de Deus. Por quê? A menina dos olhos de Deus. Porque a gente tem uma pelinha muito fina nos olhos. Se você tocar, irrita. É a mesma coisa quando você toca nos olhos da menina de Deus. Uma pessoa que Deus se agrada muito. Você falou de João 15, ontem depois lembrei também de Salmo 105, que fala assim, Sim. não maltrateis os meus ungidos. Na oração, não maltrateis os meus ungidos e nem os meus profetas. Então, o que acontece? A Bíblia, ela declara essas coisas, irmão. Se a pessoa não lê, ela fica infrutífera, né? A pessoa não segue a Deus, não tem uma vida espiritual, uma vida íntima, ela fica infrutífera, tá? O pessoal quer causar contenda na live, quer perguntar, sabe por quê? Porque a pessoa se irrita, a pessoa não aceita. Sabe por que a pessoa não aceita a palavra? Porque provavelmente a pessoa vive em pecado, né? Então, se você repreende o pecado, você fala de uma pessoa que está no estado de pecado e você fala de uma outra que não está, e dá o exemplo de como Deus trata as duas, e lógico que Deus, ele trata diferente, né? Ele ama a alma e não quer que a alma vá para o inferno. Mas a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, ele tem um amor maior, sim. Jesus, ele dá um exemplo da pessoa que é muito perdoada, ela vai amar mais.
quando ele fala pro fariseu, dele e da prostituta. Por que ele deu esse exemplo? Porque a prostituta estava lá em abundante pecado. Né? E ela começa ali a lavar os pés de Jesus, a enxugar com o cabelo e derrama o perfume em Jesus e tal. E o cara pensa na mente, né? O fariseu. E Jesus, como ele sabia os pensamentos, ele fala uma parábola. Um certo homem devia 50 para o rei e o outro 500. Os dois teve a dívida paga. Qual desses dois vai amar mais o rei? Aí o fariseu fala, aquele que foi mais perdoado, que é o de 500. Ele fala, a mesma coisa é vocês dois. Por quê? Então, é que Ela foi falar. perdoada, Ó, a graça superabundou na vida dela. Então, que nem eu falar. Entendeu? Ela deu mais lugar para que nem eu Deus. falar, então, eu não fico em disputa com esse povo da mídia. Vocês querem ficar com a mídia, querem ficar com a plataforma, engolem. Engole. Fica com essa meleca de plataforma, eu não ligo. Dentro do carne, Eu não gente. ligo, você entendeu? Quando Deus dá, ele outra, coloca o espírito dele. Agora essas pessoas ficam na carne. Eu não ligo pro negócio de plataforma digital. Eu não ligo pro negócio de plataforma digital. Vocês querem engole, fica com a plataforma digital. O seguinte, o quê? Que a Bíblia diz assim, que Jesus falou assim, cuidado com os fermentos dos fariseus que são hipocrisia. Aí fala assim, tudo que tiver oculto será revelado. Tudo que foi procurado nos teatros, nas casas, será manifesto. Ele falou que o que tiver nas trevas será manifesto à luz. E as pessoas que for procurado nos cantos vai ser procurado nos telhados. Fala. Se a pessoa está falando quieto no quatro paredes, as pessoas começam a falar no alto. Uhum. E tem provérbio falando isso. Aí você falou o quê? Ele fala assim, por que ele fala isso? Cuidado com os fermentos cautelai-vos com os fermentos dos fariseus. Por que cautelai-vos com os fermentos dos fariseus? Porque ele falou assim que os fariseus eles atropelavam a multidão. Aí, ela sabe na multidão, os fariseus atropelando a multidão, os fariseus atropelando. Os fariseus atropelando uns aos outros deles mesmos, os fariseus atropelando. Glória a Deus, fera. Os fariseus atropelando eles mesmos, os fariseus atropelando as pessoas, os fariseus atropelando uns aos outros deles mesmos. E Jesus olha e fala para a multidão, cuidado, cautelai-vos. Então eu não estou em... Entendeu? Então, só para finalizar os 2 últimos versículos. Glória a Deus, fera. Ainda bem que você está sendo um exemplo de uma pessoa que está dando liberdade para Deus trabalhar. Não, mas o fera sempre foi uma pessoa de escutar. Uhum. E o fera sempre foi uma pessoa de... O fera foi uma pessoa de escutar e começou a praticar a Bíblia e escutar e ler. Ele falou uma época para mim. Então, o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, a questão da graça. Isso é liberdade, né? Que tá fazendo. Aí, o que aconteceu? A mulher, ela deu a liberdade, ela reconheceu o pecado. O fariseu, ele não reconheceu o pecado dele. Então, a graça não superabundou. Essas pessoas que não são espirituais, elas querem debater com pessoas que já estão na caminhada já faz tempo. Né? E que não estão tropeçando na letra, e nem banalizando a graça, nem na lei, e não estão fazendo nada, só estão pregando aquilo que vivem, e temos testemunhas, temos tanto a de Deus, primeiramente, quanto a das pessoas que já viram o que Deus fez nas nossas vidas. Então, por isso que eu não ligo, sabe? Eu não vou ficar debatendo. Então, o que eu estou falando aqui é para querer dizer, porque as pessoas só querem que pregue o amor. Deus, ele é amor, gente. Só que na mesma intensidade que Deus, ele é amor, Deus também é justiça, é verdade, é paz e é juízo. Então, tem que ser anunciado todos esses atributos. Se você só falar do amor e falar, o amor é isso, o amor é aquilo, mas você não falar os dois lados da moeda, onde Deus, ele aplica a verdade, a justiça, e o juízo, porque essas coisas são decorrentes de você ter paz com Deus. Entendeu? São decorrentes para que tenha paz entre você e Deus. Ele já fala na página de capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9 ou 8. Ele vem convencer, ele começa a falar os 3 atributos. Tira a pessoa do mundo, vem conversar do juízo e da justiça. Sim, aí ele fala assim, ó, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tá falando, ele tá falando aqui, ó, da pessoa que vive no pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o começo desse capítulo, a gente leu o capítulo inteiro aqui, né?
do versículo 1 ao 23 de Romanos 6, certo? Ele está falando o que você precisa fazer de uma forma bem resumida para que você herde a vida eterna, porque ó, no versículo, o antepenúltimo aqui, que é o 22, ele fala, mas agora libertos do pecado e com feitos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, entendeu? Ele fala, e por fim a vida eterna. Ou seja, aquela pessoa que não passa pelo processo de santificação, ela não herda a vida eterna em Deus. E por quê? Porque é necessário você andar em santidade, né? Deus ele fala para sermos santos como ele é santo. E em toda a nossa maneira de viver. Ai, mas isso é impossível. É impossível se você tentar no braço, do seu jeito. Mas se você se lança a Deus e deixa a graça superabundar na sua vida e Deus vai trabalhando, ele te santifica. A palavra sempre falou isso. Então ele já deixa bem claro, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a pessoa aí vai escolher, ou ela continua com o salário do pecado e morre, né, sem Jesus, ou ela recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que ela vem através de Cristo Jesus nosso Senhor. Você não consegue receber esse dom gratuito de salvação sem ser através de Cristo, porque foi Ele que deu e sem ter uma vida com Cristo, andando com Cristo. E eu vou deixar uma frase que eu gosto muito dessa frase, eu sempre escrevo ela nos papéis de evangelismo. Não tem como existir paz entre você e Deus se existe paz entre você e o pecado. Amém? Que nem eu já expliquei. Deus, ele é amor, ele é verdade, ele é justiça, ele é juízo, e o decorrente desses atributos, o outro atributo, é a paz. Então você só tem paz com Deus quando você é inimigo do pecado. Amém? Você vai falar alguma coisa? Então fique na paz do Senhor Jesus. A gente vai voltar mais tarde, daqui a pouco, daqui 1 hora, para poder dar continuidade aí à campanha, que faltam só 10 dias para acabar.